Os Teclados e 3 Histórias com Anjos, a obra que reúne duas das mais elogiadas criações de Tiolinda Gerção, a novela Os Teclados, de 1999, e o livro de contos O Mensageiro e Outras Histórias com Anjos, de 2003, é a obra que hoje recomendamos, publicada pela Sextante Editora. Estes livros tiveram muita sorte, digamos, né? Chegaram muito depressa a um público alargado e até noutros países. Às vezes os livros demoram muito tempo a conseguir fazer o seu percurso, mas com esses não aconteceu assim. Começa porque em Portugal foram ambos passados a teatro, tanto um como o outro tratam de coisas concretas, mas com uma perspectiva, um pano de fundo de transcendência por trás. Os Teclados é sobre a arte, sobre a música e a literatura. Os dois teclados é o teclado do piano e o teclado do computador. E há duas figuras em contraponto que se espelham, que é uma escritora de meia idade ou envelhecida, em que eu projeto muita da minha visão do mundo, e uma jovem pianista, adolescente. Quando o livro termina, ela tem uns 15 anos e a história dela desde muito antes, desde a infância, portanto são duas idades muito diferentes, duas perspectivas do mundo antagónicas, porque na adolescência vemos o mundo de outra maneira. A visão da escritora é uma visão desencantada, mas as duas, em contraponto, encontram na arte em si, na carreira artística, uma justificação em si própria, independentemente de terem ou não sucesso. Depois, nos outros 3 contos, não são contos religiosos, apesar de haver a referência a anjos, mas são contos em que há uma transcendência, há situações limite. Portanto, há o amor como situação limite de descoberta de um outro mundo, nos Anjos, que no fundo é uma história de adultério em que o amante da mãe se chama Serafim, mas também tem uma conotação religiosa, porque é visto através dos olhos de uma filha muito jovem, que tem uns 10 anos, e que percebe e não percebe o que se está a passar, e que vai à catequese e ouve falar de anjos, e aquele serafim que ela não sabe muito bem em que medida é que entra na vida familiar, lhe faz alguma confusão. E há a situação limite da morte, no conto da velha, em que os anjos são os gatos pingados que vêm buscá-la com um caixão. E no primeiro conto, O Mensageiro, é uma visão diferente da visão bíblica, da anunciação do anjo a Maria, mas é visto de outra maneira. Nós datamos a história antes de Cristo e depois de Cristo. E aí, na última frase do conto, eu digo que esta é uma outra versão da história, uma versão possível, que não quer dizer que tenha qualquer validade, é uma visão pessoal minha, mas eu dato a ruptura a partir do momento não em que Cristo nasceu, mas em que o anjo anunciou a Maria que ele viria. Portanto, coloquei uma figura de mulher no centro da Igreja e no centro da nossa crença da vinda de Cristo, que é um papel que a Igreja obviamente nunca lhe deu, não é? Mas que está mais de acordo com a perspectiva do século XXI, em que as mulheres têm um grande relevo e, de facto, esse encontro com o anjo, o que quer que ele tenha significado, mesmo que o encaremos de um ponto de vista apenas humano, marcou uma diferença na história do mundo. E isso toca-nos, de algum modo. É uma história que não é banal, que não é uma história qualquer, que mesmo para quem não seja crente, é uma história que, de facto, mudou a vida dos homens sobre a Terra. Para ler ou reler, Os Teclados e 3 Histórias com Anjos, de Tiolinda Gerção. Nós temos 5 exemplares para oferecer. Às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: em que ano Tiolinda Gerção recebeu o Prémio Literário Fernando Namora? Respondam através do e-mail lermais@filbox.com e tenham boas leituras.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.